Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. E a gente já faz a nossa conexão com Brasília, na redação de O Tempo, para conversar com o editor-chefe de O Tempo em Brasília, Ricardo Corrêa. Boa tarde para você, Ricardo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez participar com vocês aí do Alerta. Ô, Ricardo, vamos falar do fenômeno André Janones, do Avante, que está incomodando os bolsonaristas, né? Ele que foi o segundo mais votado deputado federal aqui de Minas Gerais, já tem essa movimentação intensa aí nas redes sociais e está incomodando os bolsonaristas por que motivo ou por quais motivos, hein, Ricardo? Ele mudou a cara da campanha do Lula, né? De alguma forma, né? E com isso ele tem irritado bastante os bolsonaristas. Ele entrou para tentar equilibrar um pouco o jogo nas redes sociais e usa uma estratégia que é parecida com a estratégia de alguns aliados do presidente da República, mas que é bastante questionável, né? Em muitos episódios aponta-se que André Janones está utilizando das suas redes para divulgar notícias falsas, né? Ele coloca um vídeo que ele sabe que não é verdadeiro e diz: será que isso é verdade? Você viu que estão publicando isso? Tem que checar, gente, e tal. Quer dizer, faz uma postura meio assim, irônica, mas para divulgar conteúdos que os bolsonaristas não querem que sejam divulgados, sejam eles verdadeiros ou falsos. Da mesma forma que alguns aliados do presidente da República, ao longo dos últimos anos, inclusive desde a campanha de 2018, também utilizavam conteúdos falsos, muitas vezes, para atribuir aos petistas, né? E isso tem gerado uma guerra muito grande nas redes, inclusive com pressões para derrubar os perfis do André Janones, né? Já houve pedidos para derrubar seus perfis, suspender seus perfis nas redes sociais, tanto no âmbito judicial quanto com denúncias feitas à plataforma. Esses dias mesmo houve a queda do perfil dele, se eu não me engano foi do TikTok, que ele perdeu aí acesso ao perfil após uma série de denúncias em massa feita por bolsonaristas, né? E ficou muito claro essa irritação dos bolsonaristas com ele, com o pedido do PP, do Partido Progressistas, do ministro Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, ao Conselho de Ética da Câmara para cassar o mandato de André Janones por atos antidemocráticos. É até curioso porque é exatamente o mesmo termo que sempre foi utilizado para acusar aí, membros de grupos aliados do presidente que usavam as redes sociais para, muitas vezes, atacar os poderes, atacar o próprio Congresso e o próprio Centrão, inclusive do Ciro Nogueira, e que são acusados hoje de atos antidemocráticos. Então, há essa batalha de bastidores, há essa narrativa dos dois lados e há, nitidamente, um papel preponderante do Janones nas estratégias petistas. Hoje, inclusive, teve um encontro de Lula com comunicadores da campanha, com várias pessoas que participam de alguma forma da difusão de conteúdos do PT e da campanha de Lula, e Janones participou, foi uma das figuras que teve voz, além dos grandes líderes petistas ali que participaram, né? Randolfo Rodrigues, que é um dos coordenadores da campanha, a Simone Tebet, que está apoiando no segundo turno, o próprio Lula, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, Guilherme Boulos, deputado federal eleito por São Paulo, também participaram, o próprio André Janones, dando dicas ali de comunicação, e a Manuela Dávila, que também tem feito um trabalho de comunicação em redes sociais. Então, fica muito claro que ele está ganhando voz na campanha petista e está incomodando demais a campanha bolsonarista, né? Era isso que eu ia te perguntar, Ricardo, porque como é que isso é visto na campanha do PT? Porque me lembro que teve um episódio em que o André Janones publicou uma informação, era uma informação sabidamente falsa, e no palco, inclusive, onde estava o ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula chegou a dar uma puxada de orelha no André Janones, dizendo que era para se fazer uma campanha sem fake news, enfim. Agora, como é que tá isso, então? Já está incorporado ou já se aceitou isso melhor na campanha? Como é que fica isso? Eu acho que há uma clara vinculação hoje do PT ao Janones. Há até um rumor de que ele, pós-eleições, possa depois migrar para o PT mais adiante. E, inclusive, houve reportagem sobre isso e ele não negou que possa ir para o PT. E me chamou muita atenção da postura do PT contra o André Janones, que a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, rapidamente saiu em defesa dele quando houve o pedido de Ciro Nogueira, o aviso de Ciro Nogueira de que o partido iria ao Conselho de Ética contra ele, né? Então, acho que isso mostra claramente que ele tem o respaldo ali da cúpula petista, que ele faz um trabalho que eles sabem
como todos sabem, que muitas vezes desvia para um lado do que está fora da legislação eleitoral, mas que ele tem esse respaldo, né? Há, inclusive, expectativa de que ele possa vir a comandar algum órgão no governo, quem sabe até mesmo na própria área de comunicação, na área de combate à pobreza, né? Que é uma área que ele trata muito, mas ele ganhou, sim, muito espaço. Se num primeiro momento havia dúvidas sobre como é que o PT ia reagir a ele, pelo menos nos bastidores ele tem ganhado muita atenção, tem sido muito levado em consideração suas dicas, principalmente porque ele domina aí algumas redes, o próprio WhatsApp e o Facebook também, ainda que publicamente possa se dizer, né, sempre que, olha, quem está fazendo é ele, não somos nós também não concordamos, a gente também acha que tem que parar com isso e tal, da mesma forma que acontece do lado do presidente Jair Bolsonaro, né? Quando Daniel Silveira, por exemplo, disparou contra o Supremo Tribunal Federal, com várias críticas ao Supremo, o Bolsonaro disse, ele passou do ponto e tal, blá, 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 mas depois lá na frente teve um indulto para ele, isentando ele de qualquer culpa. Então, sim, uma coisa é o que se trata nos bastidores e outra coisa é o que publicamente as campanhas dizem. Obviamente, ninguém vai, quando houver alguma suspeita de fake news, se vincular àquilo tão diretamente para não perder votos, né? Se a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, saiu em defesa do André Janones nesse pedido, né, do PP, do Ciro Nogueira, por quebra de decoro do André Janones em relação a fake news, tem uma comitiva do PT que está indo ao TSE reclamar de fake news. Exatamente. Eles foram ontem, inclusive a própria Gleisi estava nessa comitiva também, o Flávio Dino, senador eleito lá pelo Maranhão, também estava presente, vários Randolfo Rodrigues e outros aliados e presidentes de partidos que são aliados do ex-presidente foram ao TSE para reclamar que há um grupo dentro da campanha de Bolsonaro, segundo ele, um grupo de 40 pessoas que estaria por trás de uma difusão em massa de conteúdos mentirosos contra o ex-presidente. Eles lembraram, por exemplo, aquele episódio do fechamento de igrejas, o episódio do Complexo do Alemão, em que o CPX de complexo que estava no boné foi traduzido como algo relacionado à criminalidade. E aí eles fazem uma cobrança ao TSE de que haja uma postura mais firme. Basicamente, o que se discute na campanha é o seguinte, a campanha está sendo suja, está sendo pesada, estão usando notícias falsas, e aí tem alguém aqui na campanha que está usando também, mas se o TSE não coibir, está valendo tudo, né? Basicamente, assim, o raciocínio que se tem nessa história deles é esse, né? De que, já que não tem regra, não vai ter regra para ninguém, né? E não pode ser assim, obviamente. E claramente o Tribunal Superior Eleitoral perdeu as rédeas do combate à fake news. É muito difícil, já falei isso várias vezes aqui. As estratégias de combate foram feitas para o horário eleitoral. Há um direito de resposta no horário eleitoral que atinge a mesma quantidade de gente que a notícia, mas nas redes sociais não é assim que funciona. As pessoas vão compartilhando, vão gerando novos links, e aí fica muito difícil mesmo de se combater, e claramente nessa eleição o TSE não está conseguindo combater. Então há notícias falsas, de fato, dos dois lados, isso vai interferir no voto de muita gente, infelizmente, e a campanha de Lula, claro, prefere que o TSE seja duro com as fake news de Bolsonaro. Da mesma forma, a campanha de Bolsonaro vai pedir aí a suspensão de perfis ligados ao PT quando considerar que há fake news, mas a grande realidade da história é que os dois lados hoje estão produzindo notícias falsas a todo momento. Lamentavelmente. Ô, Ricardo, para a gente finalizar aqui, como é que os bolsonaristas estão usando o caso dos tiros lá em Paraisópolis na agenda do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, hein? Pois é, aí é também uma outra maneira de falsear a realidade, né? Porque o que houve de fato, segundo a Polícia de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança, não dá para dizer que os tiros foram direcionados a Tarcísio. Eles aconteceram, inclusive, numa distância do prédio onde estava Tarcísio, não houve tiros na direção do prédio, não se acertou o prédio, nem nada do tipo. Policiais lá de São Paulo têm dito que, na verdade, o que houve foi um atrito entre polícia e criminosos na região, até pela presença forte da polícia lá no dia, já que havia uma agenda de campanha, ou seja, não há nenhum indício de que houve um atentado, um ataque
a Tarcísio. E mesmo assim a campanha do presidente utiliza na televisão, a campanha de Tarcísio também, e nas redes sociais vários aliados dizem que houve um ataque a ele, usam isso como uma maneira de dizer, olha, há aí um atentado contra a democracia, nós estamos do lado do bem, os outros estão do lado do crime. Quer dizer, mais uma notícia falsa. E mais uma notícia falsa que está sendo divulgada, inclusive na própria propaganda eleitoral. E quando eu digo que o TSE não consegue, na velocidade suficiente, agir contra isso, esse é mais um exemplo claro, né? Porque, pelo menos, o que dizem os policiais, né? Eu acho que os policiais de São Paulo, né? A gente tem que dar credibilidade ali para o que diz a polícia, a própria Secretaria de Segurança Pública, que é de um estado governado por Rodrigo Garcia, um aliado do presidente Jair Bolsonaro, né? É isso. Ricardo Correia, muitíssimo obrigado pela participação. Ricardo Correia, que é editor-chefe de O Tempo em Brasília. Até a próxima, Ricardo. Um abraço para você, Luciano, para todos os ouvintes. Até a próxima.